Você sabe qual vai ser o tema do Enem 2024? Será que é possível fazer uma aposta segura? Faz o seguinte, assista esse vídeo até o final, que eu trouxe 5 apostas quentíssimas para este ano. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para todos vocês. E nessa aula eu trouxe 5 apostas quentíssimas para o Enem 2024 e todos os temas estão disponíveis na nossa plataforma. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir a sua gentileza de todo o começo de vídeo. Curta bastante esse conteúdo, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que são 3 vídeos por semana. E dá aquela força mesmo pro Japa da Redação, porque nós queremos atingir a meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Haja vista que, olha só esse dado, mais de 90% do pessoal que consome nosso conteúdo nem sequer é inscrito. Então, dá aquela forcinha, já ajuda demais a gente aqui, beleza? Dito isso, agora a gente vai ver 5 apostas quentíssimas para este ano. Lembrando que, olha só, nós já acertamos diversas vezes o tema de redação. E eu aposto nessas questões que eu vou colocar para vocês, porque a gente passou por diversas situações conjunturais que me levam a crer que essas 5 referências, 5 apostas são realmente quentes. Então no nosso top 5, em quinto lugar, eu coloquei esse tema de redação aqui. Editor, sobe para mim, por favor. Desafios para a plena implementação da cidadania digital entre os brasileiros. E aí vem uma pergunta, o que é o conceito de cidadania digital? Esse conceito diz respeito ao direito garantido ao indivíduo de ter acesso às ferramentas tecnológicas, ao mesmo tempo em que deve respeitar as normas para fazer uso dessas de modo honesto e justo. E veja que grande parte da população brasileira realmente não tem acesso a todas essas ferramentas tecnológicas. E veja que muitas das funções que nós executamos hoje em dia perpassam pelo uso do aparelho celular, assim como também das mais diversas ferramentas e aplicativos que contêm nessas ferramentas, nesses elementos. Então, por exemplo, como uma pessoa pode fazer uma excelente, uma rápida, uma dinâmica transação bancária se ele não tem um aplicativo em mãos? Então, essa questão da cidadania digital merece destaque porque no Brasil a gente percebe que existe grande parcela da população que é de fato excluída. E quem são as pessoas excluídas desse sistema, dessa cidadania digital? Essencialmente aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade. E olha só esse dado interessante que eu trouxe para vocês. De acordo com a TIC Domicílios, em 2023, 29 milhões de brasileiros permaneceram desconectados. Tudo bem que esse número tem diminuído significativamente ano a ano, mas ainda assim é um número relevante que corresponde aí a 84% das pessoas no Brasil que têm acesso à internet e o restante acaba não tendo, sendo excluída mesmo. Então veja que esse tema é bacana para a gente analisar e para você também escrever. Em quarto lugar, eu trouxe aqui este tema, caminhos para superar a síndrome do esgotamento profissional no Brasil, a famosa síndrome de burnout. E, gente, esse tema é tão atual e tão contemporâneo e diz respeito a muitas situações que levantam questionamentos acerca das relações trabalhistas hoje no Brasil. E pode perceber que muitas empresas acabam fazendo com que seus funcionários sejam extenuados física, psicológica e emocionalmente. E para piorar o cenário, nós temos diversas empresas que atualmente trabalham com aplicativos que dão certa autonomia ao trabalhador, mas que fazem com que ele também tenha que se submeter a grandes jornadas de trabalho que fazem com que ele se desgaste e não tenha tempo para o lazer. Tudo bem que essa questão está passando e tramitando atualmente pelo Congresso com o objetivo de regulamentar o uso de aplicativos como o Uber, como o 99. E olha só esse dado alarmante que diz respeito a esse cenário realmente do desgaste físico. De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, em 2023, aproximadamente 30% dos trabalhadores sofriam com a síndrome de burnout. Cara, é muita coisa, porque isso representa também o quê? Afastamento de pessoas que entram em desgaste tão grande que tem que ficar descansando, que tem que ser medicados. E esse afastamento gera também um prejuízo para as empresas. Então as empresas cada vez mais têm que se adaptar, se adequar a essa situação, exigindo menos dos funcionários ou metas mais realizáveis para que ele se desgaste
menos e possa ser efetivo no trabalho. Certamente essa é uma grande briga que a gente não vai ver se encerrando tão cedo, portanto, um tema bem relevante que afeta a atual conjuntura. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui este tema: como garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência a partir da estrutura arquitetônica no Brasil? Pô, professor, que tema é esse? O que é estrutura arquitetônica? Gente, quando a gente fala de estrutura arquitetônica urbanística, eu falo da forma como as cidades elas são construídas, elas são delineadas com a arquitetura que muitas vezes se mostra hostil para pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção. Por exemplo, eu tenho um enorme prédio público lá no centro da cidade de São Paulo, mas não tem rampas de acesso, mas não tem pisos táteis, mas não tem corrimões que permitem aí que a pessoa, corrimãos, que permitam que as pessoas coloquem as mãos, né, com dificuldade de locomoção para entrar em alguns lugares. Então perceba que essa indisponibilidade de uma arquitetura mais inclusiva leva muitos a serem o quê? Colocados de lado, excluídos. Os PCDs, principalmente, que têm uma mobilidade física limitada, acabam se afastando desses espaços, não tendo acesso à plena cidadania. Veja aqui, segundo o último levantamento do IBGE feito em 2023, cerca de 18,6 milhões de PCDs tem no Brasil hoje, o equivalente a 8,9% da população brasileira. Desse montante de PCDs, 3,4% tem mobilidade dificultada e não conseguem realmente se locomover com muita facilidade. São cadeirantes, são pessoas que têm problemas na perna, são pessoas que foram amputadas, entre outras situações. E veja que uma vez que essas pessoas fiquem distantes desses prédios, porque não tem acessibilidade, eles não conseguem ter, por exemplo, uma vaga de trabalho, né? Frequentar a escola, por exemplo, se a escola não for preparada para isso. Então veja que são inúmeras situações que podem afastar os PCDs do acesso a esses prédios, a esses locais, e até mesmo limitar o direito que eles têm de ir e vir garantido na nossa Constituição. Em segundo lugar do nosso top 5 dos temas quentes para o Enem 2024, eu tenho essa proposta aqui: desafios para impedir a superexposição da imagem a partir das deepfakes no Brasil. Pô, professor, o que é deepfake? Você já ouviu falar disso? Basicamente é quando eu tenho um recurso tecnológico, hoje muitas inteligências artificiais fazem isso, em que eu capturo uma imagem, por exemplo, sua, e coloco num comercial para vender sabonete, sei lá. Isso aconteceu recentemente com algumas figuras importantes do cenário da saúde, como o Drauzio Varela. Estão utilizando a imagem dele, olha só que interessante esse procedimento, né? Claro que é uma fraude, né? Pegam a imagem dele para dar credibilidade para um produto que provavelmente não é ilegal, enfim, para vender ele na internet, né? Falando que, olha, eu recomendo esse medicamento. Então, um médico falando como Drauzio Varela, então dá credibilidade para aquele medicamento e eles conseguem vender bastante. Então, o deepfake é utilizado justamente para isso, para fazer com que, de repente, haja uma venda de um produto, uma promoção de produto utilizando imagem sem autorização por meio das inteligências artificiais. E claro que isso também está associado a muitas outras coisas, como, por exemplo, a utilização de imagens de atrizes, de menores de idade, com o objetivo de promover um conteúdo nada pertinente, nada adequado. Eu não posso falar aqui porque o YouTube acaba cortando a nossa monetização, mas vocês sabem do que eu estou falando. E segundo o relatório anual Samsung Identity Fraud Report, eu acho que eu escrevi errado, pera aí. E segundo o relatório anual Samsung Identity Fraud Report, meu inglês, houve um crescimento de 830% em um único ano de casos de uso de deepfake no Brasil. Cara, é muita coisa. O brasileiro adora uma fraudezinha pelo visto, né? Calma, Ricardo, não crie estigmas em relação ao brasileiro, por favor. E ainda segundo essa pesquisa, essa utilização do deepfake envolve criação de conteúdo sintético sobre notícias, documentários e áudios falsos. Cara, a coisa mais fácil do mundo, então, utilizando essas ferramentas, é criar uma notícia falsa e divulgar aquilo como verdadeiro. E as pessoas, muitas vezes, não querendo investigar a fundo ou não se dando conta de que pode ser uma fraude, acabam repassando mesmo. Lembra das famosas tias do Zap? Pois bem. Inclusive, você já entrou em conflito com alguma tia do Zap? Deixa nos comentários aqui qual tipo de absurdo, de notícia falsa que você já viu vinculado nas redes sociais. Olha, eu já vi notícia falsa
descarada, feia pra caramba. Deixa nos comentários. E vale lembrar que esse tema também tem uma ligação muito interessante com a atual conjuntura, porque este ano é ano eleitoral e o TSE está fazendo de tudo para fazer com que hajam leis vigorosas que instrumentalizem a pena para quem utilizar essas deepfake como campanha eleitoral. Então, veja que é realmente relevante você prestar bastante atenção nisso. E por último, no nosso top 5 aí de temas quentes para o Enem 2024, em primeiro lugar eu trouxe o quê? Mistério. Gente, antes de ir para esse nosso primeiro, eu quero fazer um convite para vocês. Vocês já conhecem o nosso trabalho, a Corrija-me? Caso não, vale a pena você dar uma conferidinha, clicar no link que está na descrição desse vídeo. Nós temos uma plataforma de correção de redação que hoje conta com mais de 1.200 temas nas mais diversas bancas para que você possa ir muito bem nas redações. E nós contamos com uma equipe profissional que pode ajudar você a melhorar cada vez mais na construção da redação. Então vale a pena, a Corrige-me, a melhor e a mais completa plataforma de correção de redação do Brasil. Dito isso, vamos para o nosso primeiro aqui, que é justamente este teminha. Desafios para a superação da vulnerabilidade social enfrentada pelos refugiados no Brasil. Gente, presta atenção no que eu estou falando aqui. A crise de refugiados já vem se prolongando há muito tempo, mas tem se intensificado com vários conflitos que têm se eclodido em um lugar ou outro. Como vocês puderam observar, estão acompanhando também a guerra da Ucrânia em relação à Rússia, assim como o conflito entre Israel e Palestina. Veja que isso tem provocado uma mobilização, uma movimentação gigantesca em relação aos refugiados de guerra. E olha só o cenário que a gente também tem. A gente está vendo uma Venezuela com diversos problemas econômicos que fazem com que esses venezuelanos acabem atravessando a fronteira e vindo para o Brasil. Sem contar também que nós temos hoje uma crise no Haiti, que faz com que muitos haitianos também venham para o Brasil. Resultado, a gente tem uma movimentação e o Brasil acaba recebendo muita gente de fora também. Parece que não, mas existe lembrei da palavra. Mas existe esse grande acolhimento do Brasil porque é uma prerrogativa nossa. O Brasil é muito conhecido pelas suas leis que acolhem refugiados esses que se encontram em situação de grande vulnerabilidade de exposição. Só para vocês terem uma ideia, segundo dados da ONU, até 2023 o Brasil recebeu cerca de 710 mil refugiados, sendo que, desse montante, 560 são venezuelanos, 87 mil são haitianos e afegãos 9 mil. E apesar de nossa política ser de acolhimento, de proporcionar às pessoas condição de dignidade, infelizmente, ainda assim, a gente encontra diversos problemas associados à xenofobia, à falta de instrumentos legais e governamentais que possibilitam realmente a plena inserção desses indivíduos no nosso país. Então veja que são muitos problemas que a gente tem que enfrentar para superar ainda esse problema, para acolher de fato essas pessoas que vêm de outros países numa situação de extrema vulnerabilidade. Gente linda, meu coração, chegamos ao final desse nosso conteúdo. E aí, você gostou das nossas apostas, nosso top 5 desse Enem 2024? Se por acaso você tem outra ideia de outro tema, coloque aqui nos comentários algo que você acha que vai cair. E também diga aí se a nossa aula serviu para você, se você gostou. Lembrando que todos esses temas que eu disponibilizei aqui na nossa análise do nosso top 5 estão também na nossa plataforma. Então se você quiser treinar, já é aluno nosso, vai lá e escreve sobre esses assuntos. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!